Antes dessa reportagem, eu disse a vocês que o Cabrini esteve muito pertinho de onde um jornalista americano foi atacado e morto durante o conflito. Agora ele já está de volta à capital da Ucrânia, Kiev, para onde a gente vai agora. Cabrini, cada vez menos correspondentes de guerra estão em lugares como esse que vocês e a sua equipe está agora. Eu faço a você a mesma pergunta que você fez na reportagem há pouco ao soldado. Em que estágio da guerra a gente está nesse instante? O que esperar das próximas horas, nesse amanhecer de segunda-feira que se aproxima, hein? Bom dia para vocês. Bom dia, Edu. 2h02 da madrugada aqui em Kiev. Aqui da janela do meu quarto eu visto uma cidade deserta, silenciosa e principalmente tensa. É verdade que os ucranianos aqui de Kiev mantêm um certo otimismo, graças principalmente ao bom desempenho que tem se verificado em termos de se conter as forças terrestres, em termos de se conter o avanço dos tanques russos. E eles destacam principalmente o bom desempenho dos foguetes Javelin, que tem destruído muitos tanques russos. Mas, é claro, se avizinha a grande batalha aérea, o grande ataque aéreo. Até que ponto Kiev vai conseguir resistir à força aérea, ao poder de fogo dos russos? É uma pergunta que nós não temos uma resposta, precisaremos de tempo para responder. Afinal de contas, os russos contam com caças de última geração MiG e Su, enquanto a Ucrânia confia principalmente nos seus mísseis Sting. Se isso vai ser suficiente, a gente vai ter que esperar para ver. O problema não, Cabrini, é que essa superioridade aérea, ela é muito grande, russa, em relação à Ucrânia. Por isso, agora há pouco, o presidente Zelensky falou novamente, pediu à OTAN, implorou quase, que haja uma exclusão do espaço aéreo, porque senão a guerra vai chegar, na opinião do presidente ucraniano, aos países membros da OTAN. Falando sobre esse ataque que matou o jornalista americano, hoje, nesse domingo, o que você já conseguiu apurar? Você esteve tão perto de onde ele foi atacado? Foi o grande destaque do dia, repercutiu em todo o mundo. O Brent Renaud, ele era um cineasta importante, um jornalista premiado. Ele não estava a serviço do The New York Times, conforme foi divulgado no início. Ele trabalhou no The New York Times até 2015, mas ele usava ainda uma credencial, por isso houve uma certa confusão. Ele estava exatamente em uma área chamada Irpin, muito perto de onde a gente estava, questão de 2 quilômetros. Irpin é uma área intensamente disputada por russos e ucranianos, ainda é controlada pela Rússia, mas ela está sob a mira dos snipers, dos franco-atiradores russos. Tanto que quando nós estivemos lá, vocês viram na nossa reportagem, antes da gente entrar, nós somos alertados, avisados que a gente poderia ser atingido por franco-atiradores a qualquer instante. E o fato é que a grande acusação que se faz, as grandes evidências, as principais evidências, apontam para uma responsabilidade russa. Um nome que pode ajudar a esclarecer essa história é o fotógrafo Juan Arredondo. Ele estava junto com Brent Renaud. Ele também foi atingido, ele sofreu um tiro nas costas e antes de sofrer uma cirurgia, ele passa bem, diga-se de passagem. Ele disse que eles estavam exatamente filmando a fuga dos refugiados quando se aproximaram da segunda ponte. Tomaram uma carona e quando começaram a ser alvejados. Muitos tiros, o motorista fez uma manobra muito arriscada, os tiros continuaram e a verdade é que o Brent Renaud sofreu um tiro mortal no pescoço, enquanto o Juan Arredondo sofreu um tiro nas costas e ele se recupera bem. A verdade é que as grandes acusações internacionais apontam em direção à Rússia. O secretário, o conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, dos Estados Unidos, por exemplo, disse que não tem qualquer dúvida da responsabilidade do exército de Putin, como também os grandes jornais ingleses, jornais americanos,
todos eles apontam para uma responsabilidade russa. Entretanto, estamos falando de uma guerra. É difícil se provar da onde saiu a bala que matou esse jornalista muito importante nos Estados Unidos, e esse será, sem dúvida, um capítulo decisivo na história dessa guerra. Mas o fato é que, até aqui, pela própria opinião de quem atendeu os jornalistas, o chefe da polícia local, que aponta sem qualquer tipo de dúvida, o chefe da polícia de Kiev, aponta sem qualquer tipo de dúvida a responsabilidade russa. Vai haver uma investigação, e uma investigação muito difícil de ser executada, já que estamos em uma zona de guerra. Cabrini segue ao vivo conosco, direto de Kiev. Você está acompanhando, portanto, o relato já da madrugada de segunda-feira aqui no Domingo Espetacular. Uma última pergunta, você que citou aí o conflito de informações, por isso mesmo dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? O que há de boato e de verdade, Cabrini, nessa história de que durante o toque de recolher que vocês vivem nesse instante, haveria sabotadores, ou seja, soldados russos que se vestem com roupa de ucranianos para chamar a atenção e matar na madrugada civis? Esse é um dos assuntos mais comentados aqui, a presença de sabotadores, a presença de agentes infiltrados russos. O próprio presidente da Ucrânia disse agora há pouco, numa entrevista, que ele sofreu pelo menos 10 atentados desses sabotadores. E o fato é que nos checkpoints, que se multiplicaram aqui em Kiev, nunca se viram tantos checkpoints, a cada 50 metros, às vezes 100 metros, você encontra um checkpoint e a tensão é muito grande. Eles sequer, por exemplo, abrem o seu passaporte. Eles pedem para que você abra o seu passaporte, temendo que uma arma possa ser usada. E a presença desses sabotadores é fato tido como consumado pela inteligência ucraniana, Edu. Obrigado, então, Cabrini, pelas informações. Um bom início de trabalho de segunda-feira por aí.